Entre as coisas que brasileiros mais gostam de fazer, comer certamente é uma delas. Os gostos são muito variados, mas o nosso cardápio é bem diversificado, influenciado pelas diversas interações dos diferentes povos que por aqui estavam além dos que chegaram e ficaram. Isso faz com que nossa culinária também seja uma das mais diversificadas do planeta. Estudar um pouco do assunto nos faz até conhecer aspectos históricos bem curiosos do nosso povo. Nesse vídeo, contaremos um pouco da história de 6 alimentos muito comuns nas mesas dos brasileiros, que parecem ter origem estrangeira. Só que não. Pois é, palavras estrangeiras não são usadas só para batizar pessoas que nascem no Brasil. Algumas palavras estrangeiras também batizam deliciosas iguarias, como veremos a seguir. Mas antes, aqui nós não oferecemos alimento para o corpo, mas para a mente. E como dá um trabalhão fazer um vídeo como esse, já mete o dedo no like aí e se inscreva no canal, que é para dar aquela nutrida no entusiasmo que nos motiva a continuar partilhando o pão do conhecimento com vocês. Combinados? Torta holandesa. Não se engane, a expressão Países Baixos designa um país e nada tem a ver com as partes baixas que você, safadinho, tá pensando. A expressão é a tradução em português para a palavra Nederland, acho que é assim que se fala, que no original significa literalmente terras baixas, porque parte daquela região fica abaixo do nível do mar. O norte do país está dividido em 2 províncias, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, que eram muito importantes na época das expansões marítimas. O país tem outras 10 províncias, que são relativamente autônomas. Com uma população de quase 17 milhões de pessoas, a Holanda não está entre os países mais conhecidos por sua gastronomia e nem mesmo por sua torta holandesa, que na verdade nem é holandesa. Aliás, a torta holandesa que nós conhecemos aqui nem existe lá. Parece estranho, mas a torta recheada com creme gelado à base de leite com cobertura de chocolate e bolachas banhadas também no chocolate não é encontrada nem mesmo na capital do país. Amsterdã, só para quem tá tentando lembrar. Isso porque o doce é genuinamente brasileiro e surgiu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Em 1990, a confeiteira Silvia Maria do Espírito Santo criou a torta após ter experimentado um pavê na casa da amiga de uma amiga. Com vergonha de perguntar a receita, Silvia tentou fazer algo parecido, mas do seu jeito. O resultado ficou diferente, mas ela gostou. E ao colocar aquele doce em sua confeitaria, o sucesso foi imediato e ultrapassou as fronteiras da cidade. Hoje o doce é facilmente encontrado em várias partes do Brasil. Mas e o nome? Por que torta holandesa, meu Deus? Em 1989, Silvia morou na Inglaterra e foi governanta na casa de uma família holandesa, para quem fazia muitos bolos e tortas com frutas colhidas no pomar da casa. Na época, a família que a acolheu foi muito boa para Silvia e quando ela viu aquele sucesso todo com o doce que criou, resolveu homenagear aquela família batizando a iguaria de torta holandesa. Paletas mexicanas. Nem só de Chaves, Chapolin e novelas vive o México. O 14º maior país do mundo tem 126 milhões de habitantes e, embora a língua predominante seja o espanhol, 67 idiomas são reconhecidos oficialmente pelo governo de lá. E olha que são 287 falados no México. Por ter praias exuberantes com uma rede hoteleira eficiente e ter 35 lugares considerados patrimônios culturais pela Unesco, é o país mais visitado da América Latina e o 6º no mundo. É o 4º país com maior biodiversidade do mundo e um dos países mais ricos na gastronomia. E olha, lá também faz bastante calor no verão e o povo mexicano adora um sorvete. Qualquer picolé vendido no país é chamado de paleta, seja ele à base de frutas ou à base de leite. A diferença é o tamanho.
Normalmente os picolés mexicanos são bem maiores que os picolés aqui do Brasil, por exemplo. E é o tamanho que batizou por aqui os grandes picolés recheados que viraram febre no Brasil uns anos atrás. Exatamente o que você está pensando. No México, os picolés, ou melhor dizendo, as paletas, não são recheadas. Quer dizer, tem umas paletas recheadas sim, na verdade, que são fabricadas por uma marca de lá cujo nome é Paleteria Brasileña. Exatamente. A variação das paletas mexicanas surgidas aqui são vendidas no México como uma invenção brasileira. Interessante, né? Pão francês. Com 76 milhões de visitantes por ano, dados antes da pandemia, claro, a França é o país mais visitado no mundo. Esse número é maior que a própria população de lá, que é um pouco menos de 70 milhões. Não é para menos, afinal, desde o fim da Idade Média, suas grandes cidades são símbolos de arte, de moda, culturas diversas e, claro, gastronomia. No país onde surgiu a bicicleta com sistema de pedais, onde surgiu o sutiã, onde surgiu a champanhe, onde surgiram as rotatórias, as latas de alimentos, o secador de cabelo e o balão de ar quente, também surgiu muitos pratos na culinária e entre eles vários tipos de pães, menos o que chamamos aqui de pão francês. Pois é, ele surgiu no início do século XX, pouco antes da Primeira Guerra. Na época, o pão mais consumido no Brasil era muito diferente, ele tinha casca e miolo bem duros. Já na França, o mais consumido era um pão de miolo macio e casca crocante e quebradiça. As elites endinheiradas que viviam no Brasil e faziam viagens para a França, quando voltavam de lá, descreviam esse pão para cozinheiros daqui que tentavam reproduzir a iguaria, muito mais pela aparência, já que os padeiros franceses se recusavam a passar receitas para terceiros. O resultado foi o pão que conhecemos atualmente e hoje se sabe que há diferenças na receita entre ele e o pão que era comercializado na França do início do século XX. Uma outra curiosidade sobre o pão francês, que não é francês, é que ele é conhecido por vários nomes. No interior de São Paulo é filão, no Rio Grande do Sul e Bahia é cacetinho. Carioquinha é como é conhecido no Rio de Janeiro. Não, mentira, ele é chamado assim no Ceará. É chamado de careca no Pará, pão aguado na Paraíba e pão jacó em Sergipe. Beirute. Com cerca de 2 milhões de habitantes, a região metropolitana de Beirute é a mais desenvolvida do Líbano. Ali tem a cidade principal, Beirute, claro, que tem pouco mais de 300 mil habitantes. Há documentos antigos no Egito que citam a cidade desde o século XV a.C. e ela vem sendo habitada desde então. Atualmente é o 10º destino de compras no mundo. Muitos imigrantes libaneses vieram para o Brasil trazendo seus costumes, incluindo sua culinária. Mas o famoso sanduíche, servido em tantos restaurantes e lanchonetes por aqui que se dizem árabes, na verdade não é um prato típico libanês, nem árabe. O pão sírio até que é típico de lá, é da Síria, claro, e pode ser encontrado em todos os países que fizeram parte do Império Otomano, incluindo aí o Líbano. Aliás, se você quiser que a gente fale um pouco desse império, deixa aí o seu desejo nos comentários, quem sabe a gente atende. O pão foi trazido por imigrantes sírio-libaneses, aqui para o Brasil, claro. A receita do sanduíche que conhecemos pelo nome de Beirute surgiu no Brasil em 1951, pelas mãos do imigrante libanês Farer Sader, não sei se é assim que se fala, sócio de um restaurante em São Paulo na época. No dia estava em falta o pão para fazer o famoso bauru e ele resolveu criar um sanduíche com pão sírio e outros ingredientes comuns no Líbano que ele tinha à mão e usou queijo mussarela, rosbife, tomate e zaatar, que é um mix de temperos desidratados. Batizou o sanduíche com o nome de sua cidade natal. O sanduíche hoje é facilmente encontrado com inúmeras opções de recheios. Deu fome por saber essas curiosidades? Então junte a fome com a vontade de dar like neste vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar a fazer com que esse canal cresça.
nós ainda temos 2 pratos famosos para falar e aí depois você pode fazer aquele lanchinho e comê-lo enquanto assiste a outros vídeos no canal. Boa ideia, né não? Eu achei, pelo menos. Filés à parmegiana. O clube italiano de futebol Parma fica na cidade de Parma. Ela é a principal cidade da província de Parma. A cidade foi fundada ainda na Idade Média, e embora não seja muito grande, ela tem 170 mil habitantes somente. Ela é importante centro cultural, financeiro e gastronômico do interior do norte da Itália. Seus habitantes são chamados de parmegianos ou parmesanos. Sim, aquele famoso queijo que usamos aqui no Brasil, ralado principalmente, surgiu em Parma, como também o presunto Parma. Não, a Parmalat não fica na cidade, mas fica numa outra chamada Collecchio, que é uma cidade também da província de Parma. E o famoso filé à parmegiana não veio nem da cidade e nem da província. O prato famoso no Brasil surgiu em São Paulo, mas não se sabe exatamente o autor. Provavelmente alguns imigrantes italianos que se inspiraram em algum prato de seu país, pois alguns pratos semelhantes são facilmente encontrados lá na Itália, como por exemplo a berinjela à parmegiana ou o bife à milanesa, que é de Milão, outra cidade da Itália. Considerando ainda o molho de tomate, o bife à parmegiana é um prato criado no Brasil com inspiração na culinária da Itália. Bolonha. E por falar em molho de tomate, citemos Bolonha agora. Cidade de 400 mil habitantes, capital da província de mesmo nome, também na Itália. Não, o molho de tomate não foi criado em Bolonha, nem mesmo na Itália, mas na Espanha, lá no início do século passado. Porém, o molho à bolonhesa é muito consumido por brasileiros. E esse molho também não surgiu em Bolonha. Na verdade, molhos com carne moída na Itália é quase uma heresia. O molho que surgiu lá à base de carne é muito diferente do daqui. Nem mesmo o espaguete surgiu lá, mas o tagliatelle, uma massa típica da província de Bolonha. Há um prato feito com vinho, cenoura e bacon, além de especiarias. Ele é servido numa panela, enquanto que o molho estará na outra e você quem decide se vai comer os dois ou só o ragu, que é em geral qualquer carne cozida lá na Itália. A versão brasileira do molho pode ser acompanhada como qualquer tipo de massa, o que inclui pães e até com queijo e arroz, e é consumido em várias partes do mundo, mas na Itália é quase uma ofensa para chefes italianos tradicionais, embora possa ser encontrado em alguns restaurantes apenas para atender pedidos de turistas. Todo esse assunto deu fome, hein? Vou ali comer alguma coisa. Canal Teles da Luz, até o próximo vídeo.